Bom, nosso bom dia a todos. Peraí que tá alto. Estamos iniciando mais um domingo, mais um dia de trabalho aqui na nossa casa. Agradecer a presença de todos, também a presença dos nossos amigos que nos acompanham de forma online, onde as nossas exposições são transmitidas pela página do Facebook do Pátria do Evangelho e também pela rádio comunitária Vida Nova. Lembrando também que elas também são gravadas e depois disponibilizadas de forma gratuita no YouTube. É só colocar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho, que vai aparecer todas as palestras ou quase todas as exposições que são feitas aqui. Os nossos trabalhos são feitos aos domingos, às 9 horas da manhã, com apresentação de palestra e depois os passes presenciais. Às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, também com palestras e passes presenciais. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes e o bazar permanente. E depois, de forma remota, às quartas e quintas-feiras, de forma online, através do Google Meets. Então, quem tiver interesse, é só disponibilizar um número de telefone com o WhatsApp, sempre das 8 às 9 da noite, às quartas e quintas-feiras à noite. Hoje a gente vai terminar a primeira parte do capítulo 1 do livro 4, onde ele fala das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, felicidades e infelicidades relativas. Estão entre as questões 931 até a 933. Mas antes da gente começar a exposição dessa manhã, eu convidaria a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecer a mais essa oportunidade que temos essa manhã, a espiritualidade que com certeza há tanto preparou e vem preparando esse ambiente para que quando aqui a gente chegasse, já pudesse encontrar tudo na perfeita paz, em harmonia, já ir recebendo os fluidos que advêm do alto, desde o momento que a gente passa pelos portões até a finalização das exposições com os passes. Agradecer ao nosso Mestre Jesus que nos permite realizar esse trabalho, divulgar um pouco mais os seus ensinamentos. Agradecer também a presença de todos, os nossos amigos que não puderam comparecer, que também possam receber esses mesmos fluidos que advêm do alto, aliviando, Pai, o nosso sofrimento e, se for possível, a nossa cura, seja ela do corpo, mas principalmente a do espírito. Mestre Jesus, sempre crentes na vossa presença, pedimos assim a permissão para iniciarmos o estudo desta manhã. Se conosco, e que assim seja. Então, como dito, a gente vai começar hoje na questão 931, para finalizar sobre o tema de felicidade e infelicidade relativa. E Kardec inicia da seguinte forma: por que são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Então, falando no nosso planeta Terra, no nosso planeta de prova e expiação. Por que são mais numerosos? Porque tem mais quantidade de pessoas que sofrem do que pessoas que são felizes. E a resposta da espiritualidade é: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, o que ele responde aqui? Que ninguém, na verdade, no planeta Terra, daqueles que aqui o habitam, tirando, é óbvio, raras e raras exceções, daqueles espíritos que vieram por missões, que vieram por trazer grandes ensinamentos, e é óbvio que a gente usa Jesus como mestre, como exemplo, Então, ele sim, um espírito feliz, ele sim, enquanto passou pelo planeta Terra, ainda que encarnado, na sua última passagem,
já era um espírito feliz, já era um espírito com extrema felicidade. Mas todos os outros, ele fala que aqueles que ainda estão na erraticidade, né, aqueles que vieram da erraticidade, que ainda precisam passar por provas, por expiações, nós temos alguns momentos de felicidade, né, mas a nossa felicidade ela ainda é muito pequena, porque estamos no mundo, estamos ainda para poder evoluir. Então, no mundo em que habitas, as classes sofredoras são em maior número porque a Terra é um mundo de provas e expiações, né? Ainda nós temos muita coisa do que provar e muito ainda do que expiar, muito do que pagar no nosso passado. A gente comete muitos erros, a gente precisa ainda reparar esses erros que nós cometemos. Então, não existe felicidade completa na Terra. No entanto, ela é uma realidade porque alguns já percebem e de vez em quando recebem ou concebem alguns minutos desse tesouro, que é permanente nos mundos venturosos, né? Enquanto os espíritos que já alcançaram, né, essa perfeição, que já são espíritos puros, eles vivem essa felicidade de forma absoluta, são plenamente felizes, 100% do seu tempo, independente do que fazem, porque tudo aquilo que fazem é voltado para o bem, é voltado para a caridade, é voltado para o amor ao próximo, é voltado para o engrandecimento do próximo. Nós ainda nós ainda temos esses momentos quando assim nós realizamos essas atividades. Então, por exemplo, quando você ajuda o próximo, quando você faz alguma atividade do bem, quando você está em paz consigo mesmo, nesses momentos nós temos esses lampejos de felicidades, né? Depois, quando a gente cai, né, nas nossas tentações, nas nossas impurezas, com maus pensamentos, né, a gente deixa de perdoar, deixa de amar, deixa de expiar aquilo que nós reparamos no passado, aquilo que nós cometemos no passado e precisamos reparar agora, a gente acaba ainda por momentos de sofrimento. Então nós temos momentos, horas felizes, mas muitos momentos ainda sofredores. Se a Terra fosse, né, morada dos eleitos, como se costuma dizer, onde se encontra a felicidade suprema, né, a felicidade máxima, não precisaria vir aqui Jesus. Nem seria necessário surgir a doutrina dos Espíritos, né? Não precisaria desses esclarecimentos, porque nós já teríamos esses conhecimentos, certo? Então o Mestre veio para os sofredores e sempre está ao lado deles, consolando e instruindo. E se a doutrina dos Espíritos é Jesus voltando, deve fazer a mesma coisa, né? Ou seja, trazer esses esclarecimentos, trazer da onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que ainda temos esses momentos, né, de sofrimentos, por que ainda temos alguns momentos de felicidade, o que precisamos fazer para alcançar essa felicidade, o que precisamos fazer para alcançar a nossa evolução. Quem sofre é que precisa de médico e remédios. Jesus mesmo disse que não veio ao mundo para os sãos, e sim para os enfermos. Notadamente buscamos conforto quando estamos sofrendo, remédio quando estamos enfermos e amparo quando estamos desamparados. O sofrimento do mundo está por toda parte. Muitos dos que se pensam estarem livres dele pode ser os que sofrem mais ocultamente, né? Aquelas pessoas que muitas vezes detêm, né, de poder, detêm de matéria em abundância, detêm de uma vida mais tranquila e que pensam ser felizes, muitas vezes, o que ele fala aqui no finalzinho, é que ocultamente às vezes são os mais infelizes, né? Por quê? Porque às vezes não tem uma razão de viver, não tem algo de útil para fazer, não consegue ali se encontrar no mundo, não consegue ali ter paz, não consegue ali entender o que precisa fazer para buscar essa paz interior, para buscar esse seu agradecimento, para buscar essa sua evolução moral. Não penses que o conforto material tira os padecimentos materiais e morais. Por vezes, ele piora a situação. A tranquilidade de consciência gera-se por dentro, não se faz por fora, com dinheiro, bens materiais ou poderes políticos, né? A nossa felicidade, a nossa evolução,
O nosso engrandecimento espiritual, ele é sempre de dentro para fora, né? É o espírito que cresce, é o espírito quem busca a sua perfeição moral, é o espírito que traz essa paz, né? Nunca ela vem de fora para dentro, e sim sempre de dentro para fora. É o espírito evoluindo. É nós, como entidades espirituais que somos, passando por um momento material que precisamos buscar essa evolução. Então a felicidade é maturidade da alma, com mais capacidade de amar. Por enquanto, as próprias leis humanas carecem de reformas, mas que sejam comparáveis com as leis de justiça e de amor. As leis naturais são mal compreendidas pelos homens, porque eles não as sentiram no coração. A gente vê, né, a nossa legislação material, ela está sempre mudando, né, ou sempre tentando mudar. Algumas vezes, porque nós ali estamos evoluindo e trazemos partes dessa lei moral que nós deveríamos entender para a matéria, e daí nós evoluímos desse ponto, mas algumas vezes ainda essas alterações na leis, elas são simplesmente para o nosso conforto, né? E às vezes ali para o jogo de interesse de aqueles que ali o fazem, né? Então nem sempre, né, as leis, né, humanas, elas refletem uma perfeição, elas refletem uma sociedade mais justa, né? Ao passo que as leis divinas, né, as leis naturais, elas nunca mudam, né? E elas não podem mudar, né? Porque como ela já é perfeita, né, como ela advém de Deus, então ela não tem o porquê evoluir, né? Então, aquilo que é certo em qualquer parte do planeta e é certo em todos os mundos. Aquilo que é errado em qualquer parte do planeta, independente daquele que ali vive e em todos os mundos, de acordo com a lei natural, né? O nós não, a gente vai tentando moldar, a gente vai nos adaptando, né? Às vezes acertando e às vezes errando. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Quando a gente já atingir a evolução, então também nem essas leis mais humanas, né? Essas leis que ele chama aqui leis humanas, nós vamos precisar mais dela. A gente vai viver simplesmente através das leis naturais. E para finalizar essa questão, a terra é lugar de expiação, porque os homens que nela moram se encontram então entre o bem e o mal, por vezes mais propensos para esse último, né? Mais propensos para a maldade. Como pode haver felicidade? Feliz somente o é quem ama nas 24 horas do dia, sem nenhum apego às paixões inferiores, em que a caridade em sua vida seja constante. Esta terra será dos eleitos, mas daqueles eleitos que conquistarem esse título pelos processos do amor, né? Então aqui a gente já consegue entender, né, por que nós não somos plenamente felizes, né? A gente ama 100% do nosso tempo de vida, a gente ama 100% as 24 horas que a gente vive, a gente perdoa 24 horas por dia do nosso dia, né, daquilo que a gente vive, né? Quando alguém comete algo que nos é ruim, a gente perdoa aquela pessoa já de pronto, né? Ou muitas vezes a gente manda aquele pensamento de que eu não desejo mal, né? Mas a justiça vai se fazer presente ali. Deus está vendo, né? Alguém está vendo, alguém vai punir, né? Quando eu já penso assim, eu já não consigo ser feliz, porque eu já estou desejando para aquela pessoa, já estou mandando para aquela pessoa pensamentos ruins, né? Ainda que eu fale, mas Deus está vendo, né? Mas Deus está vendo com os meus olhos, né? E não com os olhos de Deus, não de fato com essa felicidade que a gente deveria buscar 100% no nosso tempo, né? Ainda estamos evoluindo, ainda estamos caminhando, né? Um dia vamos chegar lá, mas já precisamos começar então a mudar um pouco essa forma de agir e de pensar. Na próxima questão, Kardec pergunta: por que num mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bens? Por que no nosso mundo, então, a influência daquelas pessoas mais ignorantes, né, ela é muito mais vista, né, muito mais grandiosa, né, do que a influência dos homens bons? E a resposta é: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, né? Quem nunca teve a oportunidade de levar algo de bom e ali se sentiu acuado, porque a maioria estava falando mal de alguém, por exemplo?
né? Então, a partir do momento em que eu, de fato, né, trazer algo de bom para uma roda de conversa, trazer algo de bom para onde a gente vive, né, de fato levar a bondade vai se preponderar no mundo, né? Mas nós ainda somos muito, né, muito recatados, por assim dizer, né? Enquanto que os maus são mais audaciosos, né? Não que a gente seja bom, né? Mas nós temos oportunidades às vezes de fazer bondade, de levar às vezes uma bondade para o lugar e a gente se sente ali com medo, se sente ali acuado. Então, a maior influência dos maus se dá por causa da ignorância das próprias almas que nela estagiam. No entanto, a paciência de Deus não se esgota e o trabalho de Jesus não para, no sentido de educar todas as criaturas e instruí-las, né? Então, quando a gente, né, de fato levar essa bondade, quando a gente de fato começar, né, a levar o Evangelho, né, a levar os ensinamentos de Cristo, né, a de fato ser diferente, né, parar de pensar maldade dos outros, parar de agir com maldade, parar de agir pensando apenas em nós mesmos, em como que eu posso ser melhor, em como que eu posso de fato trabalhar para onde eu vivo, né, talvez a gente consiga mudar um pouquinho o mundo em que nós vivemos. Sempre é bom lembrar do ensinamento do Mestre. Esses homens não são maus, disse Jesus, mas ignoram a verdade que liberta, né? Muitas vezes, né, a gente acaba julgando ou criticando o outro por ser maldoso, mas será que ele já atingiu a maturidade? Será que ele já teve conhecimento? Em que estágio ele está vivendo? Né? Por que ele age daquela forma? Qual foi a educação que ele teve? Qual foi o passado que ele teve? E da educação aqui não se entenda por escola, né? Mas assim, o que ele já viveu? O que ele recebeu de amor? O que ele recebeu de carinho? Por que ele estagia daquela forma? Por que ele age daquela forma? Né? Então a gente precisa começar a entender um pouco, a ter um pouco mais de empatia. A gente sempre fala, né? Entender e ter empatia não é concordar com o erro do outro, né? Não é aceitar aquilo que ele faz, né? Não é ir junto com ele, né? Mas é simplesmente entender o porquê que ele está agindo daquela forma, o porquê que ele erra daquela forma. Compete ao homem já entendido, né? Já esclarecido, aquele que já atingiu uma certa maturidade, ajudar na obra do bem. E o Espiritismo veio ao mundo para ajudar e colocar em ordem a casa terrestre, ensinando a todos a amar. Mas com aquele amor que não troca nem vende suas mais ricas possibilidades, onde se pode mostrar a caridade, né? Então compete àquele que sabe um pouco mais, que já atingiu um degrau um pouquinho maior na evolução, ajudar aquele que está abaixo, né? Ajudar aquele que é menos esclarecido. Assim como a doutrina, né? Esses espíritos vieram para nos esclarecer, a gente que começa a entender um pouquinho mais, precisa também começar a ter um pouco mais de empatia e começar a levar um pouco esses ensinamentos para fora da casa espírita, né? Porque ser espírita aqui dentro, falar de espiritismo aqui dentro, falar de amor, falar de caridade, falar de perdão aqui dentro, é fácil, né? Às vezes falar dentro de casa fica um pouco mais difícil. Falar no trabalho às vezes fica um pouco mais difícil. Falar onde a gente vive, né, na sociedade, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas precisamos começar a enraizar esses ensinamentos. O mal, pode-se dizer, na altura da compreensão mais elevada, ele não existe. Somente o que tem vida eterna é o bem, o equilíbrio, a harmonia universal, né? O porquê? O mal ele não vai viver eternamente. O espírito que é maldoso hoje, ele não vai viver eternamente ou imortalmente no mal. Ele vai evoluir. Esse é o único destino que nós temos, né? Então, o mal ele é passageiro, essa ignorância ela é passageira. Eu posso viver mais ou menos tempo praticando a maldade conforme o meu livre-arbítrio, mas uma hora eu vou parar, uma hora eu vou evoluir, uma hora eu vou começar a crescer, uma hora eu vou atingir a perfeição, assim como Jesus, né? Então, o único caminho que existe, a única verdade que existe é a bondade, é essa evolução espiritual, é essa evolução moral, né?
por mais que eu queira praticar a maldade, uma hora eu vou cair em si. Uma hora eu vou ter aquele meu reflexo, aquele meu lampião. Eu vou começar ali, através daquele lampejo de luz, a mudar a minha forma de pensar, a buscar essa luz imortal, a buscar essa minha evolução. Então, se a própria matéria se transforma, o espírito que se encontra além deve se transformar sempre para melhor, em todas as direções do entendimento, do amor e da sabedoria. Se queres buscar no futuro a felicidade, conquista dia a dia, passo a passo, porque ela é a aquisição de milênios de esforços, né? Como a gente sempre fala, nós não damos saltos, a evolução não dá salto, o ser humano não dá salto, né? Ele caminha, ele vai caminhando, esse passo pode ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto, depende da forma como eu ajo, mas se eu quero amanhã ser um espírito mais feliz do que eu sou hoje, eu preciso começar a trabalhar hoje. Se eu quero, numa próxima encarnação, ser um pouco mais feliz do que eu sou hoje, eu preciso começar a trabalhar hoje, né? Aquilo que eu tenho hoje é porque eu trabalhei ontem, né? Eu não preciso, às vezes, mudar de estágio, não preciso, às vezes, mudar de encarnação. As coisas começam a acontecer, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, à medida com que eu vou trabalhando. O que a gente não pode, sempre tem que lembrar eu não vou conseguir amanhã coletar, né, ou colher felicidade se hoje eu plantar discórdia, se hoje eu plantar ódio, se hoje eu plantar, então, se eu começar a plantar ignorância. Então eu não consigo amanhã colher amor, eu preciso plantar amor hoje para colher amor amanhã. Se eu plantar ódio hoje, eu vou colher ódio amanhã. Isso é fato. Então eu preciso começar, se eu quero colher algo bom, comece a plantar algo bom. E por último, assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Então, se o meu sofrimento material depende muitas vezes única e exclusivamente de mim, né? É lógico, a gente fala muitas vezes do ponto de vista material, porque depende muito do que eu planejei passar aqui, daquilo que eu necessito passar. Então, a parte material, né, ela depende muito de mim, mas muito mais daquilo que eu planejei lá na erraticidade. E o moral, né? O sofrimento moral, né? Esse com certeza depende único e exclusivamente de nós mesmos, né? Tanto que a resposta é mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independe da vontade, né? Independe da nossa vontade. Se eu não consigo às vezes planejar, por exemplo, uma reencarnação, porque eu não estou apto ainda a sentar com a espiritualidade, com os meus amigos e planejar a minha próxima encarnação, então eu venho meio que por imposição, e daí pouco independe daquilo que eu quero. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E isso depende única e exclusivamente de mim mesmo, né? Essa resposta é um pouquinho longa, tá? A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repousos possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vive ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Né? Se a gente parar para pensar, né? O invejoso e o ciumento, ele nunca tem paz, né? Porque sempre vai ter alguém melhor que ele, sempre vai ter alguém, e daí pouco importa o que ele esteja olhando, né? Se é a matéria em si, então sempre vai ter alguém que tem um pouco mais do que ele, ou um carro melhor, ou uma casa melhor, né? Ou um corpo mais bonito, ou um emprego melhor, né? E o ciumento também, porque ele nunca vai ter paz,
né? Sempre ele vai estar preocupado com o que está acontecendo. Se alguém está o traindo, e daí aqui pouco importa se é numa relação amorosa, né? Mas numa relação de trabalho, numa relação de amizade, porque convidaram para ir numa festa e não me convidaram, porque convidaram para sair amanhã à noite e eu não fui convidado, nunca tem paz, né? Nunca consegue ali estar bem consigo mesmo. E daí Kardec faz uma colocação para finalizar, era um pouco longa, mas bastante esclarecedora, né? Ele começa da seguinte forma: muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo que lhe parece estar acima do horizonte, e se constituem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade, né? Quem nunca sentiu isso, né? Ou nunca pensou, às vezes, dessa forma, né? Eu quero ver o outro bem, eu quero ver o outro feliz, mas não mais do que eu. Né? Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele tenha sucesso, mas desde que não seja mais do que eu. Né? Desde que a felicidade dele não atrapalhe a minha, desde que a evolução dele, a luz dele, não ofusque a minha. Né? E isso é ciúme, né? Isso é não ter paz nunca. E Kardec continua: de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. Faz-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não as pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Né? E aqui, às vezes, trazendo para exemplos, né? Ontem brincando com um sobrinho de 1 ano e meio, quando ele não consegue passar por um caminho, ele é infeliz. A gente olha aqui e fala: nossa, mas que bobeira, né? Só porque ele não consegue passar no meio daquelas cadeiras, ali ele faz birra, ali ele grita, ali ele chora. Será que a espiritualidade não olha para a gente e fala: nossa, eles estão brigando por conta daquilo? Eles são infelizes por conta daquilo? Eles ainda, né, não conseguem dormir na noite só por conta daquilo que aconteceu naquele dia, naquela hora, né? Será que a gente não é aquela criança de 1 ano e meio que não consegue passar entre 2 cadeiras e ali faz birra, e ali grita, e ali se joga no chão, né? Nós ainda também somos espíritos assim, né? Mas assim como a gente entende a criança que ela está passando por aquilo porque ela só tem 1 ano e meio de idade, a espiritualidade também olha para a gente e fala: eles também são crianças, eles também vão crescer, eles também vão atingir a perfeição. Né? E Kardec finaliza: referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sofrimento, no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza
desse futuro, né? Então, quando a gente começa a, de fato, a viver, né, na escala hominal, a ser humano, a entender o que é certo, o que é errado, a entender que tudo depende de mim, então daí aumenta ou diminui o meu sofrimento, aumenta ou diminui a minha angústia, né? O homem que ele é mais primitivo, ele não tem ainda esse livre-arbítrio, ele age por instinto, né? Assim como os animais, né? O gato, ele não sabe o que é certo, o que é errado, né? Ele vive como gato, ele nasce gato e ele morre gato, né? O cachorro, ele nasce cachorro, ele morre cachorro. Os animais nascem e morrem da forma como eles foram criados para agir. A gente não. A gente escolhe, né, se a gente vai comer ou não carne, né? O gato não escolhe se ele vai comer ou não carne. O gato é carnívoro, né? Assim como o pombo não escolhe se ele vai comer ou não carne. O pombo não é carnívoro, né? Nós não. A gente às vezes come pombo, come gato, come alface, come alpiste, come aquilo que quiser, né? Nós temos livre-arbítrio. A gente faz ou não faz maldade. A gente mata ou não mata. A gente escolhe como viver. A gente escolhe como agir. E daí a gente acerta e a gente erra, porque nós temos o livre-arbítrio. E conforme nós temos o livre-arbítrio, a gente consegue, então, entender, né, aquilo que eu preciso fazer. E isso, muitas vezes, é o que nos angustia, né? Porque eu posso escolher, né? Ao passo que, quando a gente era primitivo, a gente não tinha, então, essas escolhas, né? E os sofrimentos no mundo devastam os homens, trazendo-lhes padecimento de todas as ordens que se possa imaginar, sofrimentos materiais, né, e sofrimentos morais. De certa forma, não se pode deter esses sofrimentos por serem processos de despertamento espiritual. No entanto, compreender que são eles da nossa culpa é bem melhor para que possamos nos esforçar para nos livrarmos deles, né? E daí a gente começa a colocar sempre a culpa em algo, né? Ou sempre a culpa fora de nós. A gente conversando na sexta-feira à noite com os amigos, né? Quem nunca falou, né? Aquele projeto deu errado por minha causa, porque eu não soube fazer. A empresa quebrou por minha causa, porque eu não soube administrar. O casamento não deu certo por minha causa, porque eu ali não soube trazer, não soube ali trabalhar. Mas é muito mais fácil a gente falar do outro, né? Ah, não deu certo porque o governo é corrupto. Ah, não deu certo porque eu pago muito imposto. Ah, não deu certo por conta daquilo. Ah, não deu certo por conta disso aqui. Mas assim, a gente nunca olha o nosso lado, né? O que eu poderia fazer? Às vezes é óbvio, né? Não deu certo mesmo, né? Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu agisse, por mais que eu educasse um filho, às vezes aquele filho ele vai para a onda do crime, ele vai para o lado da maldade, ele vai para o lado da ignorância. Ele tem o livre-arbítrio dele, mas eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Eu trouxe educação, eu trouxe amor, eu trouxe carinho, eu mostrei para ele um outro caminho. Ah, mas ele decidiu agir daquela forma. Tudo bem, é o livre-arbítrio dele. Nós somos orientados, nós temos anjo guardião, nós temos espíritos protetores que nos mostram amor, nos mostram perdão, nos mostram como agir. Nós temos a doutrina espírita que nos traz ensinamentos. Eu sigo, se eu quiser eu sigo, se eu quiser eu escuto, né? Eles são culpados por conta disso? Não, né? Trouxeram tudo aquilo que tinham que trazer, mas o livre-arbítrio é sempre nosso. Eu sempre sou o detentor dos meus sofrimentos materiais, algumas vezes, como a gente já viu, mas morais sempre, né? Qual o ser humano, e mesmo o espiritual, que não sentiu ou sente ciúme ou inveja? Todos, embora haja os que já se livraram deles. Os sofrimentos materiais e morais somente desaparecerão quando o espírito ascender pelo despertamento dos seus dons espirituais. O tempo se encarrega desse trabalho, né? Por que o tempo? Porque nós vamos evoluindo, né? Com o sofrimento ou com o amor, né? Com ódio ou com amor, né? Quando eu vou pelo caminho do mal, eu vou sofrendo mais, mas ainda assim eu vou me despertando através do sofrimento, até que eu paro de errar, né? Até que eu começo a enxergar que quanto menos eu erro, menos eu sofro, né?
Quem que quer colocar a mão numa brasa quente? Né? Às vezes, quando criança, a gente vai lá e encosta o dedo uma vez, queima. Você volta lá e encosta de novo. Né? Ninguém quer sofrer. Né? Então a gente começa a buscar esse caminho de amor. E para finalizar, limpando-te do ciúme e da inveja, ficarás livres de muitos fantasmas que corroem a alma, como carunchos invisíveis, os quais não devemos matar, nem nos servimos deles para nossa revolta, e sim transformá-los em vida, em experiência, em cultivo da própria paz. Né? Tudo que está ao nosso redor, a gente precisa trabalhar para o nosso engrandecimento moral. Em tudo aquilo que eu faço, eu preciso começar a olhar o porquê que eu faço, né? Quais são as oportunidades de bem que eu tenho no meu dia a dia para fazer, quais são as oportunidades de maldade que eu posso combater. E depois, no final do dia, quais as oportunidades de praticar o bem que eu deixei de fazê-los e por que eu deixei de fazê-las. Né? O Espiritismo está aqui, né? Para nos trazer esses ensinamentos. Jesus, há mais ou menos 2000 anos, nos mostrou, né? Através que a gente sempre finaliza, né? Dessa forma. Olha o próximo, né? O que eu gostaria que ele fizesse para mim? Como que eu gostaria que ele agisse em relação a mim? É como eu preciso começar a agir em relação ao outro. Né? Era isso que a gente tinha então para passar essa manhã. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. E agora a gente vai, né, para os passes presenciais. Depois a gente volta aqui para o salão para a nossa prece de encerramento. Enquanto a gente ficar aqui, a gente pede para sempre permanecer em estado de vibração, né, levando o nosso pensamento, até mesmo para ajudar os nossos médiuns passistas.